Todas as vezes que nós pegamos um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali um plano de estudo. Allan Kardec disse, logo na introdução, que organizou metodicamente as máximas, as falas do Cristo, de forma que elas pudessem ser deduzidas umas das outras, tanto quanto possível. Há, portanto, na organização dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, uma proposta que vai num crescendo, começando de uma base que nos permite a compreensão da vida futura, até o estágio final da oração, representando a comunhão com Deus. Quase todos os capítulos são recheados de várias coletâneas que Allan Kardec zelosamente eligiu do Evangelho, dos textos do Novo Testamento e às vezes do Velho Testamento, para explicar, para desenvolver aquela ideia central. Neste capítulo 22, acontecem duas coisas diferentes. Em primeiro lugar, Allan Kardec restringe-se à fala do Cristo. E em segundo, por uma razão desconhecida, não há comentários dos espíritos, quando se trata da questão das uniões entre cônjuges, os espíritos fizeram silêncio. Talvez porque achassem que esse é um problema mais nosso do que deles, e nos deixassem a responsabilidade de refletir sobre a natureza das nossas uniões. Por essa razão, quando Allan Kardec traz aquela fala de Jesus registrada em Mateus 19, versículos 3 a 9, ele irá abordá-la a partir da perspectiva espírita. Mas mais profundamente, Allan Kardec irá fazer um alerta precioso, porque a fala de Jesus foi dita em um contexto completamente diferente do nosso. Jesus não vivia no Brasil do século XXI. A sua fala, os elementos daquela narrativa estão presentes cultural, linguística, temporalmente, na Palestina de 2000 anos atrás. É na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que Allan Kardec nos faz essa advertência. Diz o codificador: para bem se compreender algumas passagens dos Evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras nelas frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. A inteligência da significação delas explica, ademais, o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, parecem singulares. E nós estamos diante de uma fala singular do Cristo. Nós vamos trazer aqui, a conta de reflexão, o texto que Allan Kardec separou do Evangelho de Mateus. O encontro de Jesus com os fariseus, os doutores da lei, aqueles que eram os mais aptos a interpretar a lei de Moisés, os textos que hoje nós costumamos chamar de Velho Testamento. E no Evangelho de Mateus nós podemos ler o seguinte: também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem. E lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que então, retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Uma fala difícil. A gente pode respirar um pouquinho depois da fala de Jesus. Porque a narrativa parece recheada aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, de uma série de elementos estranhos, que parecem pressupor uma imposição da divindade em relação às uniões.
nós nos proporemos a fazer uma análise um pouco mais profunda do que representa o costume, a língua e aqueles elementos que faziam parte da cultura das pessoas que ouviam Jesus. Para que nós possamos compreender o quanto às vezes a nossa percepção se distancia da essência da mensagem por carregá-la dos nossos preconceitos, das nossas visões constituídas dos elementos da atualidade e não daquela época. Em primeiro lugar, há uma fala que diz que também os fariseus vieram com ele para o tentarem. E a gente fica até com dó de Jesus, pensando assim, gente ruim, né? Começando a tentar Jesus. Mas acontece que essa frase denota algo importante na interpretação dessa passagem. À época de Jesus, era muito comum que os doutores da lei se colocassem diante uns dos outros para avaliarem, medirem a capacidade do entendimento das leis divinas que cada um trazia. Essa frase inicial nos mostra que nós não estamos diante de um diálogo comum. Quando os fariseus procuram Jesus, nós temos aí um diálogo entre mestres de interpretação da lei de Moisés. Não estamos diante de pessoas comuns. É mais ou menos como se nós reuníssemos, numa conversa, os ministros do Supremo Tribunal Federal para debater assuntos da legislação. Essa frase inicial denota claramente que nós estamos diante de um diálogo entre pessoas que conhecem as leis. E a forma como esse diálogo se desenvolve deixa isso muito claro. A forma como as perguntas são elaboradas, referindo-se ao Velho Testamento, a forma como as respostas são dadas, baseando-se nos ensinos do Primeiro Testamento. Então não há aqui que nós possamos ficar condoídos com Jesus. Nós estamos diante, efetivamente, de um diálogo de alto nível. E quando esse diálogo se inicia, nós temos aí uma proposta diferente. Uma proposta através de uma pergunta que é formulada nos seguintes termos: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? A primeira pergunta aqui é: qual o sentido da indagação? Será que os fariseus estavam perguntando sobre o divórcio? Não. O divórcio era prática comum naquela sociedade. O dote dado à esposa era, não raro, aquela economia que, na hipótese da união ser desfeita, deveria garantir à esposa o mínimo de condições de vida. Era algo que se pressupunha. Acontecia várias vezes. Mas existiam algumas regras. Quando o marido tinha que despedir a esposa, ele deveria assumir um compromisso perante a sociedade. Escrever uma carta, assumir perante aqueles que estavam à sua volta a sua decisão, chamar a esposa, acertar com ela o dote que ele havia recebido e então encerrar aquela união. Mais ou menos como acontece hoje em dia, né? Que as pessoas, na hora de dar os seus pulinhos, de às vezes fugir aos compromissos do casamento, assumem isso perante a sociedade. Nós vimos frequentemente um caso muito interessante de um site na internet dedicado a encontro entre pessoas casadas, cujas senhas, cujos e-mails foram disponibilizados por outros especialistas na área de informática. E nós vemos o quanto é difícil para nós assumirmos as posturas diante da sociedade, diante daqueles que estão à nossa volta. Então, dentro daquele contexto, havia uma possibilidade para o divórcio, mas ela deveria respeitar determinados passos. E quando eles fazem essa pergunta, eles não estão questionando Jesus se o divórcio é uma possibilidade. A questão aqui não é esta. A questão é precisamente a causa do divórcio. Esse é o ponto. É permitido despedir uma mulher, a esposa, por qualquer motivo? Essa é a pergunta. Não é se o divórcio é permitido ou não, mas se efetivamente qualquer motivo pode dar ensejo a uma separação. Essa indagação deriva da interpretação dos versículos iniciais do capítulo 24 do livro de Deuteronômio, em que Moisés estabelece a possibilidade do divórcio. A interpretação desse versículo
foi dividida entre duas escolas à época do Cristo. A primeira escola, a escola de Shammai, que era um pouco mais rígida. Shammai dizia que era possível sim um divórcio, mas somente no caso do adultério ou que a mulher impedisse o homem de seguir a lei mosaica. Hillel, que constituía a segunda escola, afirmava de maneira diferente que qualquer motivo podia dar ensejo à separação. Se o homem encontrou uma jovem mais atraente, ele poderia se separar. Se a mulher queimou a comida, não tratou bem da roupa, ele poderia se separar. Essas duas escolas estavam presentes naquela época. Quando os fariseus fazem essa pergunta a Jesus, há aqui um pressuposto. A qual das duas escolas você pertence? Qual das duas correntes você segue? A mais rígida ou a mais liberal? É esse o sentido da pergunta. E Jesus respondeu à altura, fazendo referência a um livro que é anterior ao Deuteronômio. Na prática interpretativa do povo judeu, há uma prevalência dos livros mais antigos. Se há o ensino em Deuteronômio, por exemplo, e o mesmo ensino está presente em Gênesis, Gênesis, por ser o primeiro livro, tem prevalência sobre o outro. E é exatamente isso que Jesus faz quando ele nos diz. Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? A questão aqui é onde está escrita essa fala. Está precisamente no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Percebamos a natureza do diálogo. Uma pergunta feita com base numa escola, uma resposta dada demonstrando um profundo conhecimento dos textos do Velho Testamento. O diálogo prossegue. E Jesus disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher. Opa! Aqui tem um detalhe que às vezes passa despercebido. O que é natural na nossa sociedade? Que a mulher, quando se une ao esposo, o esposo tome o nome da esposa? Frequentemente acontece o inverso. A esposa toma o nome do esposo. Naquela cultura de 2000 anos atrás, precisamente era esse o processo. Quando havia um casamento, a moça, a noiva, abandonava a sua família e ia viver junto com o esposo. Mas Jesus aqui relembra que no livro do Gênesis há uma proposta completamente diferente. De um homem que abandona a sua família, deixa o seu pai, a sua mãe e se liga a uma esposa. Abandonar a família dentro daquela cultura é abandonar a própria identidade. É ir contra os preceitos sociais mais arraigados. Que natureza de sentimento pode fazer com que uma criatura abandone aquilo que ela é do ponto de vista social, a sua trajetória, o seu passado, e se ligue a outra criatura? E Jesus ainda se refere à figura masculina. Como entender essa frase? Porque Jesus está remetendo a algo que está no livro do Gênesis, mas que não era prática comum na sociedade daquela época. Relembrando algo precioso para cada um de nós. Que o sentimento que deve mover as uniões deve estar acima das convenções sociais, acima dos ritos, acima das regras, acima dos interesses particulares. E só há um sentimento capaz de pairar acima de todos esses elementos: o sentimento do amor. Só o amor legítimo pode fazer com que a criatura vença as imposições sociais, que ela busque algo que pode às vezes representar um custo alto, mas que no seu íntimo ela pressente que é algo importante, algo que faz a diferença. E por isso Jesus diz: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. A carne que representa, naquela cultura, a possibilidade de ação em conjunto, o elemento material.
não significam os grilhões, não significam as correntes, as algemas, mas, sobretudo, a possibilidade de fazer algo que está além dos limites de uma única criatura. Não é sem propósito que a vida se perpetua através da união dos gêneros, da união de duas criaturas. Não é sem propósito que todas as edificações humanas mais importantes não podem ser concretizadas de maneira isolada. Nós dependemos uns dos outros, e é assim também no campo afetivo, quando nós nos propomos a uma caminhada junto com outra pessoa. E Jesus encerra essa frase dizendo: não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Quem juntou? Deus. E aqui é um detalhe importante. Deus não é cartório, Deus não é certidão de casamento, Deus não é interesses familiares. Nas palavras do apóstolo João, Deus é amor. O que o amor uniu, que o homem não separe. Esse é o sentido da frase de Jesus. Durante muito tempo, nós convertemos as nossas uniões em processos gravíssimos de aprisionamento, porque acreditamos que os convencionalismos sociais pairam acima da lei universal do amor. Jesus chama a atenção para amor e união. Aquilo que o amor uniu, que o homem não separe. O amor que se manifesta através das leis de simpatia, de afinidade, de interesses legítimos que nem sempre são observados quando nós estamos iniciando o processo de aproximação com a outra criatura. Na juventude, que é uma fase muito bonita, uma fase idílica, as flores primaveris, o encanto das paixões, quando nós nos aproximamos com o objetivo de constituir aquele enlace que todos nós sonhamos, nem sempre nós fazemos a reflexão se o móvel efetivo dos meus interesses é o amor. Às vezes nós vemos no outro a satisfação dos nossos desejos, das nossas ansiedades, o preenchimento das nossas fraquezas, das nossas limitações. E quantas vezes vemos uniões fadadas ao fracasso por não respeitar a princípio a lei do amor. A moça olha para o jovem e vê a personalidade, o caráter. O jovem olha para a moça e vê as virtudes externas, esquecendo que o resto vem junto. Às vezes a gente até olha para os defeitos do outro, mas a gente fecha os olhos dizendo, não tem problema, quando casar muda. E sempre muda, já observaram? Muda para pior. Sempre se transforma para pior. É natural, porque depois da fase de campanha, uma vez eleito, os compromissos não são necessários mais. Nós precisamos entender que durante a fase do namoro, nós colocamos aquilo que há de melhor de nós para o outro. O rapaz abre a porta do carro em demonstração de gentileza, chega na hora, a moça está sempre bonita, cheirosa. E aí depois, quando a gente casa, vem um making off desse filme. E aí a pessoa vai descobrir que aquela beleza juvenil da moça tem um custo de preparação. Aquelas máscaras brancas, as rodelas de pepino. Hoje em dia não tem mais, mas na minha época tinha um tal de bobs, que deixava a pessoa parecendo um astronauta. Graças a Deus não existe mais isso hoje. Hoje tem chapinha, é muito diferente, mais elegante. Mas nós vamos compreendendo, quando nós nos aventuramos às uniões, sem o sentimento correto do amor pelo outro, nós corremos o grande risco de nos frustrar. Porque quando nós colocamos sobre ombros alheios a responsabilidade sobre a nossa felicidade, nós nos assemelhamos àquele homem da parábola que construiu a sua casa sobre a areia. E veio o vento, veio a tempestade e a casa ruiu. Porque cada um de nós, individualmente, tem a sua própria tarefa, tem o seu próprio desafio. Já temos desafios em relação ao nosso mundo íntimo, aos desafios que carregamos. Portanto, a caminhada do casal, dos cônjuges,
Não é uma transferência para o outro da felicidade que compete a cada um de nós conquistar portas adentro do coração. Mas é ter alguém para segurar a nossa mão nos momentos difíceis, para que nós possamos auxiliá-lo nas suas dificuldades, para que nós possamos construir uma vida em conjunto, sem sobrecarregar o outro com aquilo que nos pertence em termos de responsabilidade perante a vida. Quando as uniões não se baseiam no sentimento do amor legítimo, é natural que com o tempo elas encontrem o seu término. Mas o término deve ser exatamente naquela direção que não foi observada inicialmente. Porque é possível romper amando. É possível libertar amando. Na verdade, só o amor legítimo liberta. Porque se interessa mais pela felicidade do outro do que pela de si mesmo. Quando nós amamos efetivamente uma criatura, nós queremos vê-la bem, ainda que ela não esteja ao nosso lado. Queremos fazer o possível para que ela consiga realizar as suas necessidades, os seus desejos, porque a felicidade dela nos faz feliz. Só o amor verdadeiro é capaz de libertar das uniões muitas vezes prematuras, que foram constituídas por interesses que a paixão com o tempo irá se incumbir de fazer desaparecer. Mas não raro encontramos também uma situação diferente. Quando as uniões estão estabelecidas com um propósito, e André Luiz nos conta que as uniões, no nível intermediário de evolução que encontramos em nossa sociedade, não se constituem de maneira fortuita, mas muito frequentemente de compromissos. E esses compromissos sofrem a todo momento o ataque do mundo, através de 1000 chamamentos, de 1000 convites, para que aqueles compromissos não sejam respeitados. O espírito Humberto de Campos nos narra uma história peculiar de um casal que já, com seus 50 e poucos anos, vivia muito bem, tiveram seus filhos, e o senhor, depois de ter cumprido com a sua tarefa de educação dos filhos, começou a olhar para a esposa e pensar, bem que eu podia trocar por 2 de 20, né? Seria um bom negócio. E aconteceu de aparecer uma jovem na sua vida. A jovem, olhando para aquele senhor, que já tinha uma situação financeira constituída, já estava seguro, ele olhando na jovem e vendo a realização das suas paixões, começaram um processo de aproximação. E a espiritualidade desesperada do lado de lá, reconhecendo que se naquele momento houvesse uma ruptura, os compromissos assumidos na pátria espiritual não lograriam ser concretizados. E começaram a se perguntar o que é que dá para fazer. E foram procurar um mentor mais sábio, mais experiente, e ele disse muito calmamente, falou assim, não se preocupem, há um remédio muito bom para esse tipo de situação. Eles perguntaram, e qual é o remédio? Chama-se doença. Mas como assim? A gente manda uma doença para o esposo e logo, logo vocês vão ver que a situação está resolvida. Eles não entenderam muito bem, mas algumas semanas depois, aquele homem caía na cama em situação de prostração. Uma doença. E como não existe paixão juvenil que sobreviva à doença de velho, dentro de poucos meses, a jovem já estava com outro rapaz e a esposa cuidando do esposo e eles percebendo o valor da convivência, o valor da estrada percorrida juntos. Quando nós olhamos para o rosto do outro e vemos as rugas que o tempo inexoravelmente produz, e temos a consciência de dizer, eu participei dessa história, eu convivi com todo esse tempo ao lado desta criatura. Por isso Jesus disse, aquilo que o amor uniu, que as coisas do mundo não separam. Mas os desafios do amor não são desafios muito simples. O desafio de amar no processo conjugal é um desafio cotidiano. A cada dia, levantamos e estabelecemos o mesmo compromisso. Estabelecemos a mesma proposta. E é interessante que nós temos, junto de nós, uma proposta que nos lembra da fidelidade do amor. Nós temos na nossa cultura o hábito do uso da aliança. A grande maioria utiliza, alguns não há problema. Mas a aliança tem um símbolo importante,
Porque às vezes nós pensamos na aliança como sendo a minha aliança e é um equívoco. A aliança é o sinal do amor do outro que está junto de mim. É por isso que no momento da união se entregam as alianças. No momento dá-se ao outro algo que simbolize o amor que nós dedicamos a ele. E a aliança é talhada para a característica do outro, como o amor deve ser. O amor não deve ser a imposição dos meus interesses, mas deve ser, sobretudo, aquilo que eu sou capaz de desenvolver e de oferecer para as necessidades de um outro que é diferente de mim, que não traz a mesma história, que compartilha sim de uma parte das expectativas, mas que é um indivíduo acima de tudo. A proposta do amor é uma proposta de abarcar o outro no sentimento legítimo de querer a felicidade dele. Oferece desafios, oferece sacrifícios, mas para aquele que ama, tais desafios representam sempre a possibilidade de fazer o outro feliz, construindo a própria felicidade. Por isso, o reajustamento em relação à concepção que a doutrina espírita nos traz é de uma união que se baseia nesse sentimento, que é um sentimento que não exige razões, como já dizia o poeta, quando escreveu um poema, As 100 Razões do Amor. Razão primeira, não tem, porque é 100 com S, não é 100 com C. O amor não exige do outro que ele faça aquilo que nós desejamos. O amor ama, o amor compreende, o amor tolera. O amor sabe que cada um de nós tem os seus próprios desafios e as suas próprias limitações. Uniões perfeitas no nosso nível de evolução, não queria desapontar os ouvintes, mas não existe. Porque, como dizia Allan Kardec no livro Céu e Inferno, todas as nossas dificuldades derivam das nossas imperfeições. E nós que estamos aqui, carregamos também as nossas imperfeições. E vamos burilando-a no contato com o outro. A única maneira de conquistarmos uma união plenamente feliz é nos tornarmos espíritos puros e casarmos com espíritos puros. Até lá a gente vai se ajustando por aqui mesmo, com aquele que a gente dá conta, com aquele que a gente consegue conviver. Os desafios do amor estão muito bem representados numa frase de Gibran Khalil Gibran, que gostaríamos de trazer aqui a conta de encerramento. No livro Profeta, aquele discípulo chega para o mestre e pergunta. Então Almita falou novamente e disse, e quanto ao casamento, mestre? E ele respondeu, dizendo, nasceste juntos, e juntos ficareis para sempre. Estareis juntos quando as asas brancas da morte acabarem com os vossos dias. Estareis juntos mesmo na memória silenciosa de Deus, mas que haja espaço na vossa união, e que os ventos celestiais possam dançar entre vós. Amai-vos um ao outro, mas não façais do amor uma prisão. Deixai antes que seja um mar ondulante entre as margens das vossas almas. Enchei a taça um do outro, mas não bebais de uma só taça. Parti o vosso pão ao meio, mas não comais do mesmo pão. Cantai e dançai, sede alegres, mas deixai que cada um de vós fique sozinho, como as cordas de uma lira estão sozinhas, embora vibrem ao som da mesma música. Entregai os vossos corações, mas não ao cuidado um do outro, pois só a mão da vida pode conter os vossos corações. E ficai juntos, mas não demasiado juntos, pois os pilares do templo estão afastados, e o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. O amor, que representa o respeito pela individualidade que está ao nosso lado, que compartilhará conosco durante algum tempo, alguns anos, ao nosso lado, das nossas dificuldades, dos nossos desafios. Valorizar esse sentimento representa resgatar aquilo que Jesus nos disse na frase que deve ficar grafada em nossa mente. O que o amor uniu, que o homem não separe. Que Jesus os abençoe.